Oi, eu sou o Luiz e esse é o Memórias. O Memórias é um projeto para registrar lembranças e promover identificação. Você está ouvindo um episódio da série Fotografias, e nesse episódio, quem conta a história sou eu. Intitulada Resolvi Mudar, eu vou contar para você sobre uma breve jornada, onde eu saí da casa dos meus pais para ir morar na capital. Vem comigo? Eu estava trabalhando de home office para uma empresa em São Paulo. Na época, eu ainda dividia o quarto com o meu irmão, então trabalhar no meu quarto não ia funcionar. Aí eu trabalhava em outro cômodo da casa, que era ok, mas não tão ok, porque a telha era de zinco, sabe, de lata, e as temperaturas oscilavam entre muito quente e muito frio. Poucas vezes a temperatura era confortável. Esse emprego pagava muito bem, comparado com os meus empregos anteriores de alta exploração e baixa remuneração. Dado essa minha condição de riqueza, comecei a procurar quartos para alugar em Belo Horizonte. A minha lógica era a seguinte: alugando um quarto em BH, eu poderia mudar de emprego caso algo melhor surgisse. E em BH eu estaria perto de qualquer coisa que eu quisesse fazer. E eu fiz algumas coisas. Mas esse podcast é classificação livre, então eu não vou entrar em detalhes. Tá bem, eu vou dizer. E depois E por fim eu fui... Enfim, coisa simples, coisa normal, todo mundo faz. Durante a minha busca, eu utilizava sites e grupos de Facebook. Esse processo de busca é cansativo e tem um certo grau de risco. Numa dessas visitas, eu fui num local que aconteceu o seguinte: eu vi a vaga de um quarto numa região nobre de BH. O local ficava perto do Shopping Boulevard, que é meu shopping favorito, porque lá tem Cinema IMAX. A vaga parecia ótima, a fachada do local era bonita e as fotos do interior também. Conversei com o dono por WhatsApp para marcar a visita. E chegando lá, no dia marcado, eu toquei o interfone e ele apareceu na varanda, sem camisa. Primeiro sinal de que aquilo seria estranho. Felizmente, ele vestiu a camisa e desceu para me receber na entrada. Depois de entrar no local, que tinha uns 3 andares, acho, era uma residência bem grande, ele me levou até o apartamento que estava vago. Ele falou que havia 2 outras garotas ocupando os quartos e que elas estudavam medicina, mas as garotas não estavam lá. Curiosamente, ele falou também que os inquilinos tinham que fazer um acordo com ele. E aí eu já comecei a ficar tenso. O acordo era o seguinte: na varanda de cada apartamento, ele cultiva uma espécie de limão. Um limão que é muito caro, de acordo com ele. Aí, o acordo era permitir que ele transitasse pelo apartamento para cuidar desses pés de limão. Ele até me mostrou os pés de limão. Eu fui ficando cada vez mais tenso. Mas aí eu fingi costume e disse: entendi, beleza. E só fiquei ouvindo o que ele ia falar mais sobre o local. Num dado momento, ele disse que outro local na residência estava vago, mas que ele estava sem chave. Para mostrar mais ou menos como era esse local, ele me levou até a casa dele, dizendo que o espaço era igual ao que estava vago. Descemos algumas escadas e hoje, parando para pensar, era naquele momento que eu tinha que ter ido embora. Mas não, eu entrei na casa dele. E depois que eu passei pela porta, ele trancou a porta. Foi naquele momento que eu comecei a pensar como eu iria sair dali. Será que eu teria que me defender? Que objetos ao meu alcance eu poderia utilizar? Será que ele era um psicopata serial killer de jovens que buscavam quartos para alugar? Eu engoli seco e fiquei em completo estado de alerta. Foram os minutos mais longos da minha vida. Mas felizmente nada aconteceu, né? Tanto que eu tô aqui contando essa história. Ele terminou de falar, eu agradeci pelas informações e disse que eu tinha que fazer outra visita o mais cedo possível. Então eu me dirigi até a porta, ele veio logo em seguida para abrir e graças a Deus a porta abriu e eu fui embora. Saí a passos rápidos de lá e depois dessa vez, nos outros lugares que eu ainda iria visitar, eu só faria a visita depois de ter gostado muito do local e conversado muito com quem estava alugando, para ver se não tinha nada suspeito. Enfim, foi muito tenso. Depois desse momento, eu continuei visitando outros locais, né? E eu fazia essas visitas só no fim de semana, porque assim eu tinha mais tempo de visitar outros lugares. Só que o processo estava lento e eu estava ansioso para me mudar. Então eu decidi ficar uma semana num Airbnb.
em BH. Isso facilitaria as visitas. Achei um local com preço legal e fui. Num certo dia, eu fui visitar um quarto pertinho do Shopping Cidade. A região ali no entorno é muito movimentada e não é muito bonita. Mas depois de considerar prós e contras, eu decidi fechar acordo com o rapaz. Combinamos um período de 3 meses de estadia e na semana seguinte eu já estaria morando lá. Arrumei minhas coisas em Contagem e fui. Eu me adaptei rápido ao local, mas 3 fatores me incomodavam. Número 1. Meu quarto tinha varanda. Meu apartamento de baixo era da síndica. Lá pelas 3 ou 4 horas da tarde ela fumava. Eu odeio fumaça. E tinha que fechar a ventilação do quarto, fechar as janelas. O que deixava o quarto abafado. Era uma bosta. Número 2. À noite. Às vezes tinha muito barulho na rua. Ou eram moradores de rua discutindo, ou jovens bêbados zoando. Eu acordei já algumas vezes assustado com tanta gritaria e gente brigando. Número 3. O apartamento não tinha um filtro de água para beber. Ou se tinha, era horrível, porque a água tinha um gosto muito estranho. Então eu tinha que comprar água. Eu me sentia num filme apocalíptico, onde a água era um recurso escasso. Mas ainda não era o caso, Ainda temos água em abundância. Mas aguardem, tá? Porque ainda viveremos uma distopia no estilo Mad Max. Atenção, meus amigos! Não se viciem em água! Ela terá controle sobre vocês e vocês sofrerão com sua ausência. Meus colegas de apartamento eram bem tranquilos, todos estudantes, mas nossas rotinas eram diferentes, então eu tive pouco contato com eles. Mas todos foram simpáticos durante a minha estadia lá. Acho que a coisa que eu mais gostei enquanto eu estive lá foi de caminhar no parque municipal, respirar o ar das árvores. Disso eu sinto falta. Uma coisa que eu deveria ter feito era de ter saído mais à noite, sabe? Mas o trabalho consumia minha vontade de viver, então eu preferia dormir para ter espírito para trabalhar no dia seguinte. Nos fins de semana eu ia para casa dos meus pais, em Contagem. Ia ver o povo, ia lavar roupa, montar umas marmitas, porque daí eu ia economizar um dinheiro. E nessas idas e vindas eu pensei, é a hora de construir meu quarto nessa casa e parar de pagar aluguel. Chamei o pedreiro, montei o projeto e a obra começou. Sabe onde eu estava enquanto a obra acontecia? Isso mesmo, em BH. Logo, eu não tive aquele estresse de obra. E olha só, eu não sou um gênio do mal, prometo. Alguns dias depois, abemos quarto. E depois de 5 meses como pagador de aluguel, resolvi mudar. De novo, juntei minhas malinhas em BH, as mesmas malinhas que você pode ver na foto, e para minha surpresa, mas não tão surpresa assim, descobri que eu posso viver como um minimalista. Porque eu preciso de pouca coisa comigo. E eu gostei de perceber isso. Eu consumo pouco e com consciência. Essa minha aventura como pagador de aluguel foi muito satisfatória. Valeu os custos e me fez refletir bastante sobre a independência financeira. Em resumo, eu não vou pagar aluguel para ficar em um lugar só. Mas eu topo pagar aluguel para ficar morando em lugares diferentes. E aí, gostou da história? Até o momento, essa aventura de pagador de aluguel foi a mais ousada que eu tive. E a próxima eu espero que seja internacional, porque esse Brasil, galera, tá complicado. Ou, se não for internacional, que seja alguns servidores, para uma vida em realidade virtual. Porque daí, ao menos eu vivo uma vida mais consciente de estar na Matrix. Brincadeira, mais ou menos. Enfim, a primeira temporada da série Fotografia chega ao fim nesse episódio. Eu espero que você tenha gostado e que você compartilhe as histórias com as pessoas que você gosta. Assim, é possível que novas histórias apareçam e uma nova temporada seja produzida. Eu estou completamente satisfeito com essa reunião de pessoas atenciosas e carinhosas que cederam um pouco das suas lembranças para esse meu baú de memórias. Falando em baú, eu adoro a sonoridade dessa palavra, é assim que eu vejo memórias. É um local para eu guardar muitas lembranças, algumas não tão boas, como as da pandemia, mas a maioria delas são e serão agradáveis. Eu falarei mais sobre isso no último episódio do ano. Enquanto isso, conta pra gente lá no Instagram o que você achou desse episódio. O perfil é @memoriascast. E ative as notificações para saber das novas publicações. Até o próximo episódio. Tchau!